de facto desse termo, desse conceito, desse termo problemático sujeito da contemporaneidade, não ser necessariamente um termo político. Ou seja, neste caso, provavelmente a ideia de subjetividade emancipatória dá-lhe um sentido político que a noção de sujeito não tem. É o fio. Ou pelo menos uma orientação. É isso que eu queria. Acho eu, quer dizer, na minha interpretação. Portanto, e a multidão e o conjunto de subjetividades são subjetividades nesse sentido, digamos, E a expressão... retirados de uma certa ontologia. As subjetividades emancipatórias não atribuam a Negri porque é mais a expressão que eu acho que é a expressão que Pois, mas há uma que eu acho que era uma citação. As singularidades, ele não fala em singularidades. Singularidades que agem em comum. Só para não criticarem o Negri por coisas que eu disse. Não, eu só queria perceber o sentido da expressão, fosse. Sim, mas a expressão que ele utiliza sobre a multidão é um conjunto de singularidades que agem em comum. Há aqui uma citação, onde é que está, que fala das margens escolares. Eu suponho que isso era a citação do Negri. Tem assim notas a correr. Pode ser que sim. Ai, meu Deus. As subjetividades construídas a partir das margens. Eu suponho que isso é uma citação do Negri. Não sei se é uma citação direta, mas enfim, no fundo o que ele está a falar, quando está a falar das margens, em particular na análise da classe operária, é os segmentos da classe operária, nomeadamente italiana, nas décadas de 60 e 70. É uma só situação. Exatamente. Hoje em dia a classe operária, pelo menos numa perspectiva, a tal eurocêntrica, é relativamente minoritária, não é? Se por classe operária entendemos o operariado ou industrial, proletariado, sim, no sentido. Mas se por proletariado, se nós tivermos, o Pedro Ferreira tinha se inscrito, mas já agora vou só aos comentários, eu acho que hoje é assim, em Portugal, os desempregados e os precários, no sentido das pessoas que não têm um contrato de trabalho a tempo inteiro, etc., se nós somarmos os desempregados e os precários, estas duas categorias que os movimentos de precários têm chamado os desemprecários, são a maioria da força de trabalho em Portugal. Isso sim. Nesse sentido, de origens diferentes. Nesse sentido, encontramos tanto o licenciado como exatamente, com diferentes qualificações, etc. Nesse sentido, o que era marginal do ponto de vista quantitativo na década de 70 é hoje dominante do é uma ponto de vista marginalidade provisória, digamos, enfim, contextual. Não, cada vez menos, não é? Porque se transforma. Não, mas quando ele fala naquele contexto, nessa altura é marginal, se torna minoritário. Nesse sentido, ele estava a falar daqueles segmentos da classe operária que não estavam integrados na forma de regulação laboral típica do Fordismo, digamos assim, do contrato social, da relação salarial fordista, se quisermos. O salário, o contrato de trabalho, a termo, sem termo, como plataforma de acesso a um conjunto de direitos de proteção social também. Ou seja, todos os imigrantes que não tinham papéis, todos os trabalhadores temporários, todas estas figuras estão, os intermitentes. Aliás, os autonomistas, nomeadamente há dois tipos franceses, o Lazarato, que vocês conhecem com certeza, que é um filósofo também, e a Corsani, não me lembro do primeiro nome dela, mas eles fazem um trabalho sobre os intermitentes do espetáculo em França, em que tentam justamente olhar para a figura do intermitente como uma figura por excelência deste tipo de trabalho imaterial e das características positivas que o Negri e o Arte atribuem ao trabalho imaterial. O Patrick Sangolani é uma das pessoas que escreveu as primeiras reflexões sobre o precariado em França e é um tipo bastante interessante e ele fez um livro agora em 2014 que se chama As Revoluções Precárias, que é a tentativa, na minha opinião, excessivamente otimista, porque muito concentrada sobre um segmento particular do precariado, que são os intermitentes do espetáculo, que também têm características muito peculiares na sua relação de trabalho, mas em que ele tenta identificar o potencial libertador destas figuras do trabalho precário. Enquanto tendencialmente os movimentos têm olhado para o lado negro da precariedade enquanto aumento da dominação, novas formas de dominação, etc. Eu já me vou calar porque o Pedro está a falar. Por acaso, liga com esta discussão. Eu estava perto do fim, estavas a falar, ok, existe esta dimensão da alteração para o trabalho material, mas as lutas, digamos assim, as lutas que estão em cima da mesa,
passam ainda muito por categorias tradicionais, o tempo de trabalho, o salário, etc. E eu estava aqui a pensar, se as lutas ainda passam muito por isso, a recusa, pelo menos aquilo que eu vejo como a recusa das formas tradicionais de luta por direitos laborais, ou seja, os sindicatos continuam a não responder, a não integrar e a não querer saber muito da questão do desemprego ou da precariedade. Ou seja, continua a não haver estrutura de mediação tradicional, digamos assim, que dê resposta a esta questão, penso eu, não é? Ou seja, se calhar também a maneira da luta se organizar por essa via, de alguma forma está limitada a nossa leitura por ela ser feita por estruturas que estão a dar resposta a uma outra lógica. Por outro lado, esta ideia da questão da mediação, que eu acho interessante, e acho interessante esta, ou seja, no fundo, eu acho que concordo contigo com esta ideia de ser problemática, esta quase romantismo da não mediação, porque é quase a ideia de mais uma vez uma ideia de uma política pura, ou seja, desta ideia de que há a possibilidade de um Holy Grail, não é? Assim, quando eu estava-me a lembrar, por exemplo, de algumas das expressões, ou seja, o Podemos, que já foi aqui mencionado, não é? Criou uma plataforma online para as pessoas poderem colocar questões programáticas e participar no programa, ou, sei lá, quando foi numa revisão constitucional na Islândia, fizeram um crowdsourcing, ou seja, utilizaram esta dimensão das redes, da participação da multidão, digamos assim, 200 mil pessoas na mesma sala, ou seja, na mesma, a falar sobre a mesma coisa, ou seja, nesta lógica de novas formas de mediação, vamos lhe chamar assim. Por outro lado, mesmo nas experiências face a face, eu acho que achar que estarem 20 pessoas numa sala a falar sobre um assunto qualquer para decidir e que isto é a mesma coisa que não existir mediação é inocente, não é? A linguagem é uma mediação, há muitos rituais sociais que medeiam quem é que tem direito à palavra, quem é que fala primeiro, quem é que fala a seguir, qual é a palavra que vai ser ouvida, etc. Portanto, de alguma forma, eu percebo, se calhar, do ponto de vista de um certo romantismo, mas achar que, por exemplo, a forma como nós estabelecemos uma arquitetura de um sistema onde entram muitas perguntas e depois essa questão é trabalhada, mesmo que seja algoritmicamente como um crowdsourcing, achar que isto é não mediação é problemático. Ou seja, estamos a falar de diferentes formas de estruturar, digamos assim, e às vezes elas não são muito transparentes. Isso era só estas duas coisas que eu estava aqui. Mais comentário? Também. Porque eu venho a estas, como já vim a semana passada, venho a estas conferências, estas sessões, porque eu tenho alguma dificuldade com uma balança. Eu, por exemplo, do Negri, por exemplo, tive muita curiosidade de ler o Império, mas depois não consegui ler aquilo. É bastante difícil para mim. Presumo que eventualmente o Multidões já era mais acessível. E, portanto, exige muito esforço e depois eu não sei se vale. Como diz o povo, eu deixo o livro e venho ver o filme. Faço aqui uma certa preguiça mental. Mas tenho curiosidade, de facto, nestes movimentos nesta nova tentativa de uma teorização marxista, não é? Que no fundo trata-se aqui de repegar em Marx noutros moldes, mas partindo do marxismo. Do marxismo, vejo aqui pessoas bastante bem documentadas sobre o assunto, já li um livro sobre também o marxismo de Sousa Dias, mas o marxismo tinha digamos, para mim, sou um simplista, percebi sempre que se mudasse a propriedade da produção, mudava-se o regime. Portanto, se nós nos apoderássemos
dos sistemas de produção, da propriedade e do controle, mudava-se o regime. E nós apoderámos, em alguns países, e o regime foi o mesmo. Não é? Ou seja, continua a haver uma ditadura, agora uma ditadura do proletariado, ainda estou para saber, uma ditadura do proletariado sobre quem? Uma ditadura do proletariado sobre o proletariado, não é? Mas esta, da mesma maneira que eu vi, portanto, que Marx tinha, quando escreveu o Capital, que eu na minha juventude, era só um velho, na minha juventude, com mais um grupo de amigos, isto é isto e tal, o que é, vai ter giro e tal. Mas pronto, mal ou bem íamos com Jorge Pulitzer, com outro livro, portanto, nós andávamos ali à procura das coisas. A verdade é que me apercebi que o Capital era uma grande resposta ao capitalismo, não é? E à crise do capitalismo, e para mim, então, o Negri, nesta altura, parece-me como uma resposta a uma crise dos partidos, uma crise dos sindicatos, e portanto, então assim, é uma nova crise, já está esgotado um certo modelo, não é? E, portanto, estes novos teóricos estão a fazer novas propostas e novas teorizações sobre a situação. E eu estava com uma curiosidade de saber quem era, portanto, a nova vanguarda. Porque nós já tínhamos tido, quando os operários e a vanguarda, portanto, a vanguarda operária que nos liderava, e a tragédia que isso resultou quando, por exemplo, na questão da cidade contra o campo, não é? O campo, os camponeses eram uns reacionários, uns tipos que andavam por ali, portanto... É o tal fio para as subjetividades. Exatamente. Ou os assalariados homens sobre o trabalho feminino, por exemplo, também, não é? Essa ditadura, essa imposição, esse fascismo sobre... E, portanto, havendo estas tragédias, digamos, desta vanguarda, e vindo agora este trabalho imaterial, agora o trabalho imaterial já não é o proletariado, agora já não são os bens, já não é os produtores de automóveis é o trabalho imaterial, ou seja, os informáticos, os jornalistas, os da comunicação, os das redes, os dos dados, dos digitais. Esta nova realidade que é dominante no capitalismo, já não são os operários, já é este trabalho imaterial. O meu medo foi, então, mas então vai haver uma vanguarda agora, quer dizer, agora são os informáticos. Agora, será que eu tenho que ir agora com uma bandeira? Será agora vem a vanguarda e descobrimos agora uma nova classe que me vai explicar como é que isto vai ser e como é que não vai ser. Isto é a minha primeira dúvida. Ou seja, entre a vanguarda, o domínio do trabalho imaterial, sim, mas quem é o sujeito revolucionário então? Primeiro, portanto, a pergunta objetivamente, isto era um grande aparelho, é quem é o sujeito revolucionário dos pais? A questão portanto, este conceito de multidão é tal que também não sei muito bem, não sei muito bem como é que é esta questão da multidão, mas percebi, portanto, que há estas singularidades que são respeitadas nesta quantidade de gente, não é? Portanto, as singularidades. Mas isto leva a uma questão, quer dizer, estas singularidades só existem enquanto esta multidão for multidão. Multidão quer dizer, se fizermos aqui uma multidão para um movimento qualquer, e depois ver, bem, somos tantos, porque é que não fazer um partido, mas é connosco? A partir desse momento a multidão deixa de existir e passamos a ser... Quer dizer, esta multidão não é há uma unidade, esta multidão é anti-unidade. É uma multidão anti-unificação. Portanto, é pela diversidade e, portanto, sendo a diversidade, digamos, inimiga
desta união, desta partidarização, de nós nos solidificarmos. Portanto, quer dizer, e esta é outra dúvida que eu tenho, que é, quando nós estamos a ocupar a praça,